Amém, gente? Paz do Senhor, poder sentar em nome de Jesus. Hoje a irmã Cibele está conosco. A irmã Cibele aceitou Jesus pela pandemia. Como é que a igreja diz? Seja vinda a família Jesus. Aleluia. A família de quem, gente? De Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos uma família. E Ele é o nosso cabeça. Amém? Seja bem-vindo a essa família. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe console. Ela perdeu a sua mamãe. E que Deus seja o seu conforto. Amém, gente? Eu gostaria de abrir uma palavra, Isaías 40, para a gente. Eu não sei porque que vocês sentam. Vocês vão já voltar para cantar. Hoje eu estou pegando eles aqui, Isaías 40. Isaías 40, gente. A partir do versículo 9. Do 9 ao 11. E do 28 ao 31. Amém? Do 9 ao 11. Quem não tem Bíblia está aí. Mas eu vou ler na minha linguagem. Não vou ler aí não, vou ler na minha, que eu estou achando interessante. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Como pastor, Ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração e conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Ele vai vir. Vamos lá para o 28. Agora eu vou ler aí que é a mesma coisa daqui. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém! Essa é a promessa para mim e para você. O nosso Deus está voltando. E antes que Ele volte, Ele renova as nossas forças. Dá vigor ao que está cansado, consola os abatidos. E aqueles que estão nele não tropeçam. Pode dizer ao seu irmão: ei, irmão, não tropeça, viu? E se mesmo você tropeçar, Ele não deixa cair. Ele lhe levanta. Aleluia, Deus. O Senhor é aquele que nos guarda, nos fortalece. Eu acho lindo é quando Ele começa a dizer: você não ouviu, não entendeu? Será que quantas vezes eu vou dizer que eu sou o seu Deus eterno, o Criador de toda a terra? Ele nunca perde a direção, irmãos. Deus não está preocupado e nem apressado.
Ele descansa em seu trono de glória. Aleluia. Porque Ele ainda rege todas as coisas, inclusive a sua vida. Glória a Deus. Amém? E esse Deus que ainda falte nas nossas vidas. Agora eu gostaria que vocês... Tá bom, espetáculo. Vamos lá. Abacuque. Vamos lá. Capítulo 3. Tá bom, vou dar outra promessa. Vamos para outra promessa, né? A gente gosta de promessa. Fala, meu livro saiu, Abacuque, capítulo 3. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, tá? Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demorar a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Aleluia. Pode voltar. Essa é uma visão. Volte. O 2. O 2. Ele diz para que possa ler quem passa correndo. Gente, possa ler quem passa correndo. Ele diz aqui no meu: esta é uma visão do futuro. Não, para que possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Cadê a parte 3? O outro. Porque a visão ainda é para um tempo determinado. Exatamente. Essa visão é o quê? É que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, ainda que demore. Aleluia, Deus. Ele está dizendo, olha, para que você possa... Aí o povo diz assim: ei, quem foi que criou o outdoor? Deus. Volta aí. Quem é que pode ler correndo, gente? Onde é que você vai ler uma coisa correndo? Apressado. Que você consegue ler, é um outdoor. Que você no carro você consegue ler, no ônibus você consegue ler, andando você consegue ler, correndo você consegue ler. Vocês sabem o que é outdoor, né? Aquele placa bem grande com a propaganda. Será que a Bíblia não sabia de todas as coisas? Até outdoor tem aí, ó. Gente, a única coisa que a gente passa lendo, correndo e eu consigo ler, não é a Bíblia não. É uma coisa bem visível. Ele está dizendo, olhe, escreva. Não escreva na tábua da sua mente, não. Escreva na tábua do seu coração. Porque essa é uma visão do futuro que vai descrever o fim. E se parecer demorar, não se aperreie. Espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Aleluia. Não importa se está demorando. O que tem que acontecer na sua vida? Tenha paciência de esperar. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem de uma forma ou de outra, ela vai se cumprir. Aleluia. Queira a gente ou não, ela vai se cumprir. E você diz assim: Senhor, a situação está ruim. O que eu faço? Ele diz: confie. Aleluia. Confie. Lá na frente, Abacuque 3, ele diz como é que a gente tem que esperar ele. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita da azeitona não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que o rebanho morra nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, se alegre no Senhor, exulte no Deus da sua salvação. Ele está dizendo o quê? Que ainda que tudo estiver ruim, irmão, tudo estiver ruim, se alegre. É difícil, né? Se alegrar na coisa ruim. Mas a gente tem que aprender a estar no Espírito para se alegrar. Aleluia. A gente tem que entender quem é o Deus soberano.
onde está a soberania de Deus. E quando a gente entende a soberania de Deus, a gente aceita o que Ele permite, mesmo sendo ruim. Aleluia, Deus, é verdade. Por quê? Porque Ele termina dizendo: o Senhor soberano é a minha força. Aleluia. Agora, não abriu não, Israel? Abacuque 3, Israel, versículo 17. Eu não comecei a pregar não, viu, irmão? Estou na palavra da oferta. Vamos lá? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinda, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas já malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas. Ele nesse instante disse que ia dar asa a você. Aí agora vai dar perna ligeiro. E me fará andar aonde? Não, vai fazer você andar aonde, irmão? Vai fazer você andar sobre as alturas do que Ele é. Tá aí, ó. Andar sobre as minhas alturas. Amém, Deus. Tá difícil? Se preocupe não. Tem um patamar maior para você subir. Você vai para maior. Aleluia. E ainda que falte tudo, não faltando a fé, como diz o hino, não falta nada. Não perca a sua fé, nem que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor tem bênçãos para nos dar. Não na eternidade. Na eternidade nós vamos receber os galardões. O Senhor tem bênçãos para nos dar na terra. É agora. É andar sobre jaz. Eu já estou aqui. Quem está depois de mim, quem vem, que eu estou ensinando, vai ter que andar, ó. Eu estou fazendo um teto que eles vão andar. Você está entendendo que quando você é discipulador, você está fazendo um teto para o outro andar? Deus nunca quer menos para a gente, Deus quer mais. Aleluia. Se o seu Deus dá coisa pequena para você, esse seu Deus é pequeno. Mas o Deus que eu conheço se assenta no trono e põe seus pés sobre a terra. Aleluia. Ele é grande. A palavra de Deus diz que Ele descansa os pés sobre a terra. Aleluia. E as nuvens são fumaça dos seus pés. As nuvens são o pó dos pés de Deus. Você sabe o que é isso? Ele está dizendo para mim e você: não há limite para o que eu possa fazer. Não há limite para o que eu possa fazer. Se você apenas crer. Se você apenas cumprir. Tem muita gente que quer ser abençoado por Deus. Principalmente nas finanças. Mas retém o que é de Deus. Não cumpre princípios. E o que acontece com quem quebra princípios? Quebra a cara. Não adianta, irmãos. Quanto mais a gente semeia, mais a gente colhe. Quanto mais eu retenho, mais eu perco. Jesus, quando ele foi, pegou o pão, ele partiu e multiplicou. Ele partiu e o pão multiplicou. É no compartilhar que há multiplicação, não é no reter. Então, quando você semeia aqui, quando você semeia na vida de alguém, tenha certeza que tem promessas para se cumprir na sua vida. Tenha certeza que as portas são abertas. Tenha certeza que a semente, toda semente, frutifica. Aleluia. Toda semente frutifica.
Então tudo que nós liberamos aqui, seja uma palavra, seja um louvor, ou seja o nosso dinheiro, tudo vai para Ele e tudo retorna dele para nós. Eu vou repetir, toda palavra liberada aqui, toda adoração e todo recurso financeiro, ou todo nosso serviço para Ele, sobe como adoração e desce como poder. Aleluia. Entenda sempre isso. Sobe como adoração e desce como poder, como graça. Glória. Então você nunca vai deixar de ser abençoado. Uma vez, eu disse à minha cunhada, teve um tempo que ela começou a reclamar do ministério, reclamar. E aí, eles começaram a ganhar presentes. Ganhou um apartamento, ganhou um carro, faculdade da filha. Aí um dia eu cheguei para ela, o Espírito Santo mandou dizer, você sabe porque tudo isso, ela toda animada. Ai, Deus é bom, Deus é bom. Aí eu disse, lembra daquele período onde você reclamava porque seu marido pegava o dinheiro e comprava instrumento para a igreja, banco para a igreja, rasgava o dinheiro todinho com a igreja, montou uma igreja completa. Aí o que é que você está recebendo de volta? Pelo que semeou no ministério ao qual você um dia reclamou. Eu entendo ela, porque ministério é pesado. Não é para qualquer um estar aqui não. Está começando agora. É difícil. E muito. Não é pouco não. E é cada cabeça um pensar. E cada pessoa uma natureza. E você não pode agradar a todos. E você não pode dizer sim para todos. E você tem que lidar com a pessoa que é mais reclamona, a outra que é mais agradecida, a outra que acusa, a outra que perdoa. E a gente tem que saber lidar com isso. E é difícil, irmão. Porque também a gente tem uma natureza. Não sei nem porque que eu estou falando isso. Mas eu só quero lhe dizer que o fim do que eu estou falando é que nada do que você fizer no reino de Deus, nem passar álcool na mão de quem está entrando, servindo a quem está entrando, é desperdiçado para Deus. Nada é desperdiçado para Deus. Retorna como adoração e volta como graça, como poder. Vai como adoração e volta como poder. Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos, para quem vai ofertar e dizimar. Ai, era baixoia, darararabas. Ó Senhor, nós te bendizemos, Pai, neste lugar. Espírito Santo, eu te adoro neste lugar. Espírito Santo, eu te amo tanto, porque o Senhor é o nosso cuidador. O Senhor é o nosso consolador. O Senhor é aquele que faz abundantemente mais, além do que a gente possa pedir ou imaginar. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha e toque cada vida neste lugar. Senhor, abençoa todos, Senhor, todos sem exceção, não só os que vão dizimar e ofertar, a todos aqueles, Pai, que estão neste lugar. Que o Senhor abra portas de trabalho, que o Senhor dê saúde, que o Senhor, haja com providência na vida de cada um. Enche, Senhor, a casa deles da tua glória.
Enche o templo deles, Senhor, da tua Shekinah. Enche, Senhor, hoje aqui, Pai. Queremos sentir o teu Espírito nos tocar, Senhor. Dá uma abundância de unção neste lugar. Era basura. Chocandeira da baixoia. Choia da bas. Enche, Deus, com a tua presença neste lugar, Deus. Abençoa-os, Pai. E te exaltamos por tudo que tu tem feito nesses dias em nós e através de nós. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi coxo andar, eu vi surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo eu vi o andar, surdo ouvir. eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Aleluia! Amém! Poder sentar. Ei! A palavra de hoje, gente, é para algo maior. Aleluia. Foi para algo maior que Deus o vos constituiu. Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Que foi para algo maior que Deus lhe chamou? Ei, Deus. Que Deus lhe fez filho, herdeiro? Eu vou me perder aqui. Hein? Não, tá bom. Deixa aí. Daniel, capítulo 1. Eu estou procurando Daniel. Versículo do 1 ao 8. Aqui atrás, né? Daniel capítulo 1. Versículo do 1 ao 8.
no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim. É bonito esse nome, não sei o que significa. Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, a tomou, ou seja, fez ela de escravo, certo? Cercou a cidade. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes. Os filhos de Israel era de que linhagem, irmão? Era de que linhagem? Misericórdia, vocês estão com fome? Era de que linhagem? Meu pai, vocês não estão lendo não, gente? Olha aí para a tela aí, ó, o negócio aí. É de que linhagem eles? Real, gente. Meu pai do céu. Tô vendo coisa. Não, ora aí que o negócio está difícil. Ou estão tudo precisando de óculos. Era de que linhagem ele, gente? Real. Eles eram príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruída em toda a sabedoria, e doutor em ciência, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que eles ensinasse as letras e as línguas dos o quê? Por isso que eu não gosto dessa bichinha. E a literatura babilônica. O rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Eu vou dar um resumo da história. Daniel era o quê? Daniel era o quê, gente? Ai, Jesus. Nós acabamos de ler que os babilônicos pegaram os israelitas e o rei escolheu os jovens da linhagem. Então Daniel era o quê? Quem disse príncipe? Um príncipe. Certo? Daniel era príncipe dos israelitas. Foi feito escravo na Babilônia, ainda jovem. Mas ele mesmo jovem, ele não sabia o quanto Deus ia usar ele naquela terra em que não era a terra dele. E a primeira coisa que Daniel entendeu, quando o rei disse: olhe, eu quero que eles comam o melhor, eles comam o banquete do rei. Eles não iam comer qualquer coisa, eles não iam comer comida ruim. Não, eles iam comer a comida do rei. E além de comer a comida do rei, o rei disse: olha, ensine eles as linguagens, a cultura, eles têm que estar afinados. Mas a Bíblia diz bem claro que Daniel disse
que não queria se contaminar. A primeira coisa que Daniel fez, gente, foi entender que naquele país ele não podia perder o padrão do que ele tinha em Israel. Quando ele chegou naquele país, ele não podia perder o padrão que ele tinha lá em Israel. Vocês estão entendendo? Sim. E se você perguntar, que padrão é esse, pastora? O padrão de príncipe? Não. O padrão do céu, porque era um padrão maior. Aleluia. Daniel tinha o padrão do qual Deus havia estabelecido. E ele então entrar em Babilônia, ele disse: eu posso entrar numa terra diferente, eu posso estar num lugar diferente, eu posso ter uma comida diferente, mas eu vou viver conforme o padrão que Deus estabeleceu desde quando eu nasci. Aleluia. Ele distinguiu, ele se distinguiu, ele foi, como é que se diz? Ele foi visto diante daquele povo. Se você continuar lendo, ele chegou como escravo e ele terminou como que? Governador. Assim como José. Então, gente, ele, por mais que ele vivia entre os que fazia política daquela época e servia bem próximo ao rei, ele decidiu não viver como o padrão babilônico, ele decidiu viver como o padrão estabelecido por Deus a Israel. Ele foi muito provado. Mas pastor, ele foi provado por quê? Para ser governador? Não, ele foi provado para revelar que ele, o Deus que servia, de onde ele vinha, era uma linhagem superior a que estava sendo escravo. Aleluia. Você não entendeu, não. Daniel, ele começou escravo. Mas ele não ficou no padrão de escravo. Porque o que tinha dentro dele era um padrão do céu. E padrão do céu é livre. Aleluia. Nós éramos assim também quando estávamos no mundo. Nós éramos escravos do pecado. Mas veio Jesus, o príncipe de todos os príncipes, o rei de todos os reis, e nos deu um padrão real. Aleluia. Apocalipse 1:6 diz que ele nos fez sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Ele nos fez sacerdotes e reis. Por mais que você queira viver achando que você é um padrão pequenininho, é a sua mente que está dizendo, mas no seu espírito você tem um padrão de poder, de ousadia. Ainda que você acha que as suas finanças diga quem diz quem você é, eu quero lhe dizer que para Deus não vale as suas finanças, vale o que Ele vê, o que Ele enxerga dentro de você, que é o Espírito Santo, de poder e de ousadia. Suas finanças não vai mudar a sua vida, mas o seu caráter em Deus pode fazer você prosperar. Muita gente tem dinheiro e chega onde quer, irmãos. Muita gente tem talento e também chega onde pode chegar, no mais alto. Mas não quer dizer que ele vai permanecer lá, sabe por quê? Porque o talento não faz você permanecer. O que permanece você lá em cima é o caráter de Deus. Aleluia. Em você. Aleluia, Senhor. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O talento pode até fazer você chegar lá em cima.
Mas para você permanecer lá é só o caráter que vale. Aleluia, Senhor. E Daniel era um príncipe que tinha caráter e dignidade. Todos nós, gente, somos fracos comparado a Jesus. Todos nós. Mas Deus não olha para nós como a gente olha. Ele vê beleza em vez de cinza. Aleluia. Ele disse em 1 Samuel, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Aleluia. Daniel, ele nos revelou que nós podemos estar e podemos ser ou fazer algo maior no nome de Deus. Ele nos revelou isso com sua vida. Para você entender que você vai fazer algo maior ou ser algo maior em Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar ser forjado. E para ser forjado vai ter adversidade. Primeira coisa que a gente vê em Daniel é que a adoração dele incomodou. A forma de como ele continuava fiel ao Deus dele incomodou os invejosos. Daniel foi crescendo, foi servindo ao rei. O rei foi colocando ele como governador. Quando ele chegou junto com os outros governadores disseram: a gente tem que, ele é israelita, não é babilônico, vai ter que sair daqui. Vamos fazer uma armadilha. Ele adora o Deus dele, não tem quem faça. De manhã e de tarde e de noite, 3 vezes ao dia ele ora, voltado para Jerusalém, e adora o Deus dele. Toda vida que Deus vai nos colocar num patamar maior, toda vida que Deus vai nos surpreender, gente, que Ele vai fazer você crescer tanto em entendimento, em graça, e aqui na terra, em nome de Jesus. Eu creio que daqui vai sair médico, eu creio que daqui vai sair missionário, eu creio que daqui vai sair dentista, eu creio que daqui vai sair professor. Ele se destacou, Daniel se destacou. Quem tinha tudo para se destacar, irmão? Os babilônicos. Ele era escravo e mesmo assim ele se destacou. Mas por ser destacado, ele passou por adversidade. Se ele parar de orar, mas se ele continuar orando, bota ele na cova dos leões. Preste atenção, já existia uma profecia para Daniel, para todos os filhos de Israel, que iam passar pela Babilônia. Já existia em Jeremias 25:11, Deus diz que os príncipes de Israel seriam escravos. E com nós, Deus também fala. Em 2 Timóteo 3:12, também fala que a gente vai passar por adversidade. 2 Timóteo 3:12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Quem quer viver em Cristo Jesus? Está dizendo que vai ser perseguido. Pastor, ainda não, ou talvez já esteja e você não sabe. Porque, irmãos, toda a vida que Deus quer levar a gente para algo maior, nós temos que passar por adversidade. Porque é na adversidade, irmão, que Deus derrama unção. Não se preocupe com a adversidade. A adversidade, ela nunca vai ser eterna.
E lembre que toda vida que nós passarmos por adversidade, eu já disse aqui, está sendo treinado para levar você para um patamar maior. Aleluia. Eu acho lindo aquele hino que diz assim: eu danço na chuva, mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura, mesmo que eu sinta dor. Mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Aleluia. Isso aqui, gente, é a adversidade. Mas como é que o salmista está dizendo? Como é que a canção está dizendo? Aliás, eu danço na chuva, mesmo que esteja deserto. Mesmo que esteja na seca, eu estou dançando na chuva. Mesmo que eu esteja passando por luta, eu rio da minha vitória, bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura, mesmo que eu sinta dor. Aí ela fala o que o salmista diz no Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira é só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você tem que entender que quando Deus quer levar você para um patamar maior, quando Deus quer subir você de nível, irmão, Ele vai forjar você. E a adversidade vai ser sua companheira. Mas no momento que a adversidade é a sua companheira, a fé também é. No momento que a sua adversidade, os problemas são os seus companheiros, o Espírito Santo também é. Aleluia. A segunda coisa que nos leva a um patamar maior do que Deus quer para nossas vidas é quando a gente já tem possibilidade ou capacidade de resistir. Aleluia. Deus criou você com capacidade de resistir, irmão. Aleluia. Repita: Deus me criou com capacidade de resistir. Gente, Daniel, ele resistiu à cultura, às tradições de Babilônia. E muitas pessoas estão na igreja e não resistem nem ao mundo e nem à sua cultura. Mas Deus diz em sua palavra que não vem tentação senão humana, porque fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a própria tentação, Ele dá o escape para que você possa suportar. Então, irmão, Ele nos preparou para resistir. Porque no momento da tentação, no momento da luta, Ele também dá escape. Glória a Deus. Para suportar. Não mude o seu caráter em Cristo por coisa de nada nesse mundo. Cuidado com o seu voto. É nas pequenas coisas, o voto. Fulano, para ser meu vereador, 1 milhão de tijolo. Meu óculos. Meus dentes. Cuidado. Isso aí é o quê? Mentalidade corrompida do mundo. E a mentalidade do céu é que quem sustenta você é Deus. Se está faltando óculos, pede a Ele que Ele dá. Se está faltando dentadura, pede que Ele dá. Se você quer construir, fala com Ele que Ele lhe dá. Agora não faça um troco como o povo do mundo. Troca o sua voto pelo dinheiro ou por qualquer outra ajuda. Sabe por quê, irmãos? Isso aí é mentalidade de ímpio. Você não faz parte dessa cultura. Sua mentalidade é do reino, é do céu. Cuidado. Cuidado, porque começa com pequenas coisas, irmãos. Pequenas coisas. Aquele velho jeitinho brasileiro que a gente quer dar um jeito em qualquer coisa.
Essas pequenas coisas são legalidade para o diabo vir pegar. São brechas que você vai abrir. Então você não faz do padrão dessa terra. Você tem um padrão do céu. Você tem um padrão divino. E Daniel foi um que resistiu às tentações. Ele resistiu o manjar do rei. Preste atenção, eu acho tão linda, porque eu não sei se eu acho aqui. Mas se você for ler, achei. Aí, 2:48. Daniel, ele tinha tanta mentalidade do reino. Que a mentalidade do reino é o quê? Compartilhar. A mentalidade do reino não é querer só para você. É você se anular a si mesmo em favor do outro. Essa é a nossa mentalidade. Daniel tinha tanta essa mentalidade que no versículo 48, o rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Aí o versículo 49. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Ele não lembrou só dele, irmão. Quando o rei veio dar um cargo a ele, ele lembrou dos amigos que tinha vindo como escravo com ele. Sabe o que é isso? Mentalidade do reino não é para mim, não pensa em mim, penso no outro. Compartilho com o outro. Deus, quando nos quer levar para um patamar maior nele, para algo maior, Ele nos ensina a resistir. Sabe por quê? Porque as armas do mal não são poderosas sobre a sua vida. Aleluia. Vou repetir, as armas do mal não são poderosas para a sua vida. As suas armas que Deus lhe deu, que está lá escrito em Efésios 6, são poderosas para destruir toda a fortaleza do inimigo. Amém, gente? Então não é você que tem que resistir só. É porque você resiste, o diabo foge. Amém? É porque você resiste, ele foge. Quando Deus quer nos levar para um patamar maior nele, Ele vai sempre nos conectar com o céu. Você não escapa do Espírito Santo mais não, irmão. Ele vai falar de madrugada, ele vai falar de manhã, ele vai falar de tarde, ele vai falar de noite. A não ser que você queira se fingir de mudo, surdo e cego. Ele vai criar situações que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, isso só pode ter sido vindo de Deus. Verdade. Daniel, mesmo preso, ele não sentia que ele estava desconectado. Ao contrário, ele se conectava 3 vezes ao dia com o céu. Aleluia. Ele podia estar na Babilônia como escravo, mas no seu homem interior ele era livre. Aleluia. Tentaram escravizar quando tentaram proibir ele de adorar a Deus, de orar a Deus. Mas isso não foi impedimento, sabe por quê? Porque quem é de Jerusalém é livre. Eu vou repetir que você não entendeu não. Quem é de Jerusalém é livre.
Lá em Gálatas 4:26, eu queria que você abrisse Gálatas 4:26 para você saber que você é da Jerusalém celestial. E como é da Jerusalém celestial, o pecado, a escravidão do pecado, ela não tem mais poder sobre você. Glória a Deus. Mas a Jerusalém que é de cima, ela é livre, a qual é mãe de todos nós. Quem é da Jerusalém lá de cima, quem é do reino, quem é celestial, é livre. Aleluia. É livre, irmão. Ele não estava importando, ele não estava preocupado com a cova, porque dentro dele podia estar sendo dentro de um poço cheio de leão. Mas ele lá estava se sentindo livre, ele passeava e o leão jejuava. Aleluia. Ele passeava com os anjos e o leão jejuou. Eu não sei qual é a situação de sua vida, eu só quero dizer que o lugar onde você está não é para sempre não, Deus te tira daí. Aleluia. Sabe por quê? Porque você é da Jerusalém livre. Aleluia. Você não é mais escravo. Glória a Deus. Em tudo que você for passar, irmão, lembre do céu. É, Deus. Olhe para o céu. Faça como o Daniel, que se ajoelhava, olhava para o céu e olhava para a direção onde estava Jerusalém. E clamava a Deus em oração. Confia, irmão, porque o céu, quando você confirma algo aqui na terra, assim no céu será feito. Sua adoração tem que ser voltada para o céu, irmão. É para cima. Não fica olhando para as circunstâncias, não. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Aleluia. A palavra de Deus diz: de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Daniel confiava tanto naquele que prometeu. E da mesma forma nós temos que entender que nós temos que estar para andar no lugar onde Deus quer, lugar alto. Nós temos que estar conectados com o céu. Você sabe que Deus tem planos maiores para você? Glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Deus, um plano que você, um sonho que você tiver, Deus tem maior. E para Ele lhe colocar nesse lugar, você tem que estar conectado com o céu, irmão. E o último, eu acho que é o último. Você foi criado em Deus, não para viver de forma superficial, mas sacrificial. Quer andar no patamar que Deus quer para a sua vida? Vai ter que gerar sacrifícios, irmãos. Comer iguaria do rei é superficial, irmão. Fazer uma dieta é espiritual. Eu que o saiba. Como é difícil parar de comer o que você gosta. Ah, irmão, comer iguaria do rei é bom demais, é superficial. O sacrificial é o jejum que os leões fizeram. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que todas as coisas nos são lícitas. Quer dizer, nós podemos, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia.
Seguir com a multidão, irmão, é superficial. Resistir e ficar sozinho é sacrificial. Não se apoie em sabedoria dos homens. A palavra de Deus diz que se apoie no poder de Deus. Aleluia. Aceitar o decreto, irmão, era superficial para ele. Enfrentar os leões foi sacrificial. Deus, assim como teve que sacrificar o filho dele, para que eu e você tivesse direito a esse patamar, a essa redenção, a essa salvação, Ele também exige uma resposta nossa, um sacrifício nosso, da nossa parte em relação a Ele. Assim como esse jovem Daniel, irmão, que a gente possa começar a ser diferença nesse mundo babilônico que há aí. Que a gente possa fazer sacrifícios, que a gente possa estar conectados com o céu, que a gente possa andar resistindo a algumas coisas, para que Deus nos coloque num patamar maior. Eu só quero que você entenda que o Senhor lá em Apocalipse 2:10 disse: seja fiel até a morte, que eu vou lhe dar a coroa da vida. Aleluia. Então o que é que Deus pede? Fique firme, irmão. Confie. Eu creio que Deus tem preparado coisas maiores para essa igreja. Aleluia. Eu creio. Eu sei que é tão grande que eu às vezes assim, eu não sei se eu vou estar nesse lugar. E ontem eu recebi uma palavra que o Espírito Santo disse a uma pessoa que mandou dizer a mim: se prepare. Diga a ela que se prepare. Porque ela está num nível e num patamar que eu ainda vou elevar maior. E eu sei que quando Deus quer nos elevar, vai vir sacrifício. Vai vir o quê? Resistência. Nós vamos ter que resistir a algumas coisas. Nós vamos ter que entrar e mergulhar mais em Deus. Estar conectado com o céu. Eu creio que o que Deus tem para essa igreja não é uma terça-feira com esse monte de cadeira vazia. É uma terça-feira com pessoas cheias e sedentas por Deus, querendo que Deus toque elas. Deus tem coisas maiores, irmãos, para mim e para você. Ele tem coisas maiores para mim e para você. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu creio que Deus preparou isso para mim. Eu creio que Deus preparou, porque está na sua palavra. E se está na sua palavra, é para mim, é para você. Ele não pode mentir. Então aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem chegou no seu coração, Deus tem preparado algo maior para você. Nós fomos chamados para algo maior, irmão. Enquanto essa igreja não entender que há poder na comunhão, há poder na reunião, há poder quando começa a célula, mesmo que seja online, há poder no discipulado. Se a gente não entender, nós não vamos estar preparados para o maior de Deus. E Deus, Ele quer, Ele sonha. A gente acabou de ler, eu vou ler de novo. Abacuque 3. Eu sou teimosa.
Versículo 19: o Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugar alto. Para que eu possa andar em lugar alto. Ele me faz firme para que eu possa andar em lugar alto. Para que eu possa andar acima das minhas alturas. Ele tem algo maior para a gente. A gente tem que parar com medo. A gente tem que parar com conformismo. A gente tem que parar, irmãos. Deus tem algo, Ele quer algo. Eu vou repetir: Ele torna o meu pé firme como os da coça, para que eu possa andar em lugar alto. É lugar alto. Será que você está sendo preparado para isso? Daniel, onde ele tudo passou, ele chegou como escravo. Talvez todos pensassem que ia continuar como escravo, mas Deus o colocou num lugar alto. Talvez você chegou aqui como escravo do pecado. Talvez você chegou aqui como escravo da sua mente. Talvez você chegou aqui como escravo das suas emoções. Menos eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou nada. Talvez você chegou aqui escravo com muita coisa, mas hoje é dias que Deus está te dizendo: eu não tenho patamar baixo para os meus filhos. Eu não tenho sonho pequeno para os meus filhos. Eu não tenho coisas pequenas para os meus filhos. Eu sou grande, e como eu sou grande, eu quero que vocês sejam grandes em mim. Eu quero que vocês andem em lugares altos.